pessoal, Ricardo Mori da Eco House e como o título diz aí, né, perdendo meu salário por causa de uma obra externa. Pessoal, chegou a esse ponto. Eu já tinha ouvido dizer, né, eu sabia que era possível, mas eu nunca tinha visto acontecer. Mas recentemente, né, teve um cliente nosso aí que infelizmente ele acabou se enrolando, né, com pagamento de casa, essas coisas, e né, a casa acabou entrando em processo aí judicial, né. Até aí tudo bem, né, a casa vai para processo judicial, vai para leilão, é vendida, isso e aquilo. Agora, uma coisa interessante, essa pessoa, ela fez uma obra externa, né? Não fez com a gente, né? Eu não sei com quem ela fez também, né? Não me importo muito com isso, mas ela fez assim pela a financeira Atlas, né? E a Atlas, domingo, acho que foi semana passada, ele chamou a gente lá para que tinha chegado uma carta para a gente dar uma olhada para ele, e na carta dizia que a Atlas iria confiscar o salário dele. Olha a situação, hein, pessoal. E realmente eles podem fazer, tá? Isso, qualquer lei, né, permite ser feito isso, né? Até mesmo no Brasil. Então, quando você faz um financiamento, por exemplo, que você dá uma garantia, como, por exemplo, digamos, um financiamento imobiliário, né? A sua casa é a garantia para o banco, o financiamento de um carro, o carro é a garantia do banco. Agora, quando você faz uma obra externa, você só faz o financiamento, não há garantia, né? A garagem, o concreto, não é, não é uma garantia para o banco, né? A garantia é simplesmente você. Então, quando acontece de não pagar, né, o que vai acontecer? O banco, né, esses bancos, eles vão entrar com uma ação judicial, né? A casa eles não vão poder fazer o arresto porque a casa tem um financiamento, ok. Então eles vão começar a investigar outras coisas. Se você tem outros imóveis no nome para poder fazer o arresto, né? Ou se você tem carros quitados no seu nome, né? Então ele vai procurar, se for um carro, né, relativamente aí menos de 10 anos de uso, menos de 5 anos de uso, provavelmente eles vão fazer o arresto para ele se for um carro quitado. Se for financiado também não pode fazer. Então eles começam assim, a casa não posso, o carro eu não posso, qual a segunda etapa? O salário, né? Então é permitido por lei sim bloquear o salário, tá? E daí toma o salário da pessoa toda, bloqueia, né, o salário todo para a pessoa pagar a dívida, né? Então, enquanto a pessoa não vai lá resolver isso, né, no tribunal, acaba meio que sendo bloqueado o salário aí e a pessoa fica sem receber. Então, né, vamos tomar cuidado, né, pessoal? Muita gente às vezes me procura, fala, eu não estou pagando a casa, isso e aquilo, né, agora é só abrir falência. O pessoal fala como se fosse um negócio tão fácil, sabe? Não é tão simples assim não, tá, pessoal? É um negócio meio complexo, tá, abrir falência, viu? Então, né, se informe melhor, tá? Porque não é algo assim que, qualquer coisa abre falência e pronto, acabou, tá? É meio complicadinho o negócio, tá? Não é bem por aí, viu? E daí esses financiamentos de obra externa, eu já vi muita gente querer colocar fiadores, tá? Eu tenho até um cliente que colocou um parente como fiador, ele tá numa situação muito difícil, tá, pessoal? Então, assim, tomem cuidado, né? Normalmente querem fazer obra externa, ok, façam, né? Mas tentem não colocar fiadores, né? Entendeu? Se alguma coisa acontecer amanhã ou depois, é só você que vai responder. Agora, quando você tem um fiador, você vai arrastar o seu fiador junto, né? Para tudo isso aí, né? Ou, às vezes, por exemplo, normalmente a pessoa compra a casa, faz a obra externa, tem o financiamento da casa, o financiamento da obra externa, acaba se enrolando as contas, né? A casa vai para leilão, né? Ninguém vai querer ficar pagando uma garagem que não mora mais, certo? Isso daí, se você tem um fiador, a responsabilidade toda vai para o fiador, né? Então eu sempre falo para a pessoa, tome cuidado na hora de colocar fiadores, né? Nessas coisas aí, porque realmente pode acabar se complicando, né? E esse caso aí desse cliente específico, ele não colocou fiador mais, agora eu achei meio incrível assim, eu já tinha ouvido falar sempre disso, sabia que existia essa lei, mas nunca tinha visto nenhuma financeira executar, e realmente executaram, tá? Executaram o salário da pessoa, então tome muito cuidado, né? Mas pensando que as coisas são tão simples assim, só não tenho dinheiro e não pago, que, né, aqui no Japão, infelizmente, as coisas, né, trabalham, né, no Brasil também, né, no Brasil também é a mesma coisa, né, a lei existe, né, só que muitas vezes acabam, né, deixando para lá porque por falta de ter meios para cobrar, né, as despesas, mas aqui no Japão eu acredito que as financeiras vão começar a ir para cima mesmo, né, pessoas que não estão pagando financiamento de garagens externas, obras externas, essas coisas, eles vão começar a pegar bem mais no pé, viu? Então, né, fiquem atentos com isso, tá? Tomem cuidado, né? Se você realmente precisa daquela obra externa, porque é uma coisa necessária para você mesmo, né? Aí eu acredito que não tem jeito, façam, né? Mas se você realmente não precisa daquilo, é só uma coisa de estética, repensem, tá, pessoal?
né? Não que não possa fazer, qualquer um pode fazer, cada um sabe seus limites, né? Mas tomem cuidado, né? Porque financiamentos muito longos, né? 15, 20 anos, né? Que seja aí, as coisas mudam muito, pessoal, sabe? As coisas assim, 5 anos viram de cabeça pro ar. Você tem que estar preparado para essas coisas, né? Então tome bastante cuidado, tá, pessoal? Essa recomendação que a Eco sempre dá para as pessoas, né? Veja bem as suas contas, né? Tomem cuidado se realmente você pode, tem poder de pagamento, né? Você pode arcar com aquilo. Se puder, dê metade de entrada, né? Tentem fazer, né, um pagamento assim, metade de entrada, financie só uma parte, né? Tentem fazer coisas assim desse gênero, né? Porque normalmente, né, nesse meio tempo de 15, 10, 15 anos, a casa precisa de reforma, uma coisa quebra na casa, você tem que dispor de financiamento, dinheiro ou parcelamento, né? Então aquilo tudo só vai se acumulando e a pessoa fica em uma situação bem difícil rapidamente. Tomem cuidado, essa é uma dica que a Eco House dá a todos os clientes dela, né? Então vamos ficar atentos. Sou o Ricardo Amore, da Eco House.